Hans Eberhard era a sombra da Morgenstern GmbH. Por 20 longos anos, sua existência se resumiu aos corredores frios e escritórios impessoais daquela empresa. De manhã, antes que os primeiros raios de sol tocassem as janelas imponentes, ele já estava lá, um fantasma silencioso deslizando entre as mesas vazias. Sua rotina era um ciclo repetitivo e tedioso: aspirar o carpete gasto, lustrar o brilho fugaz do chão de mármore, esvaziar as lixeiras transbordando de papéis amassados e restos de café. Ninguém o via de verdade. Os funcionários passavam por ele apressados, mergulhados em seus próprios mundos de planilhas e prazos. Os gerentes, então, nem sequer se davam ao trabalho de notar sua presença. Para eles, Hans era apenas um vulto indistinto, uma engrenagem anônima na vasta máquina corporativa. Era como se ele fosse parte da mobília, uma cadeira desgastada ou uma planta artificial, algo que simplesmente estava ali, sem importância alguma. Ele ouvia os ecos de seus passos nos corredores desertos, o zumbido constante das lâmpadas fluorescentes, o farfalhar dos papéis jogados no lixo e, em meio a essa cacofonia monótona, Hans observava. Observava os jovens ambiciosos disputando promoções, os casais que se formavam e desfaziam em meio ao estresse do trabalho, as fofocas maldosas que circulavam pelos cantos. Ele via o desperdício gritante, as pilhas de papel descartadas sem necessidade, as luzes acesas em salas vazias, o café requentado jogado fora. Ouvia as conversas vazadas nos elevadores, as estratégias corporativas discutidas em voz alta nos corredores, os segredos sujos sussurrados nos banheiros. Hans era uma testemunha silenciosa de tudo o que acontecia na Morgenstern GmbH. A invisibilidade era sua armadura. Ninguém suspeitava que por trás daquele olhar baixo e da postura curvada havia uma mente afiada e um plano meticulosamente elaborado. Eles o viam como um velho insignificante, um homem sem ambições, sem futuro. Mal sabiam que, enquanto ele limpava seus sapatos e esvaziava suas lixeiras, Hans Eberhard estava silenciosamente construindo seu império. Hans Eberhard era uma esponja, absorvendo cada detalhe do ambiente corporativo. Os conflitos internos, por exemplo, eram um espetáculo diário. Ele via a rivalidade mesquinha entre Marcus, o gerente de marketing, e Ingrid, a chefe do departamento financeiro. Marcus, sempre com seu terno impecável e sorriso forçado, tentando sabotar os projetos de Ingrid. Ingrid, em contrapartida, respondendo com sarcasmo afiado e manobras nos números que deixavam Marcus furioso. Hans ouvia as discussões acaloradas, os sussurros venenosos, as acusações veladas. Para ele, era como assistir a um jogo de xadrez com peças humanas se movendo em busca de poder e reconhecimento. O desperdício era outro ponto que chamava sua atenção. Pilhas de papel sendo jogadas fora após uma única impressão, embalagens de comida descartadas quase intactas, luzes acesas em salas vazias durante a noite. Hans via o dinheiro da empresa sendo escoado como água por um ralo, resultado da falta de cuidado e da mentalidade de que os recursos eram infinitos. Ele se lembrava de seus próprios negócios fracassados, da época em que cada centavo era suado e valorizado. Aquele desperdício o revoltava, uma afronta à sua história de vida. As conversas vazadas eram um tesouro de informações. Nos elevadores, ouvia os funcionários reclamando dos chefes, revelando segredos e planejando fugas para outras empresas. Nos corredores, captava fragmentos de reuniões confidenciais, estratégias de mercado, negociações de contratos. Nos banheiros, os sussurros eram ainda mais íntimos, revelando casos extraconjugais, intrigas e traições. Hans guardava tudo em sua mente, como um arquivo secreto, esperando o momento certo para usar aquelas informações a seu favor. Ele observava a hipocrisia reinante, os discursos motivacionais sobre ética e transparência, contrastando com as práticas corruptas e os favores políticos, os elogios falsos e os sorrisos amarelos, escondendo a inveja e o rancor, a fachada de sucesso e prosperidade, encobrindo a fragilidade financeira e os problemas internos. Hans via a podridão por trás da máscara, a farsa que sustentava a Morgenstern GmbH. Tudo era registrado em sua mente, a forma como o diretor financeiro desviava verbas para contas no exterior, os casos de assédio moral que a RH abafava para evitar escândalos, a pressão cruel sobre os funcionários para cumprirem metas impossíveis. Hans era um observador silencioso, um espectro pairando sobre a empresa. Ele via o caos, a injustiça, a falta de humanidade, e a cada dia a sua determinação de mudar aquela situação se fortalecia. Ele se sentia como um leão, observando de longe a sua presa, sabendo exatamente o momento certo de
de atacar. Enquanto isso, o tempo passava. Hans continuava sua rotina, esvaziando lixeiras e limpando pisos, como se nada o afetasse. Mas por dentro, a chama da esperança e da vingança queimava intensamente. Ele sabia que o dia de revelar sua verdadeira identidade estava se aproximando. O dia em que a Morgenstern GmbH conheceria o verdadeiro Hans Eberhard. Hans Eberhard era uma tela em branco, antes de se tornar o zelador da Morgenstern GmbH. Um jovem cheio de sonhos, com a ambição de construir um império. Seu primeiro negócio, uma pequena oficina de consertos, floresceu rapidamente. Hans tinha o dom de entender as máquinas, de dar vida ao metal, mas a ambição o cegou. Expandiu demais, rápido demais, e a recessão o atingiu em cheio. Perdeu tudo. A segunda tentativa foi no ramo imobiliário. Parecia promissor, mas a ganância dos parceiros o destruiu. Traições, golpes baixos, contratos fraudados. Hans viu seu nome enlameado, sua reputação destruída. Descobriu que a confiança, como o cristal, se quebra em 1000 pedaços. A família, que deveria ser um porto seguro, também se desfez. A esposa, incapaz de lidar com as dificuldades financeiras, o abandonou. Levou consigo o filho, Thomas. Hans tentou se aproximar, mas a ex-esposa o impediu. Plantou na mente do garoto a imagem de um pai fracassado, um homem a ser evitado. O afastamento de Thomas foi a dor mais profunda, a ferida que nunca cicatrizou. O tempo passou, e Hans se tornou um homem amargurado, desiludido com o mundo. Acreditava que a bondade era uma fraqueza, a honestidade uma tolice. A Morgenstern GmbH era apenas mais um palco para a hipocrisia e a ganância, mas no fundo, uma faísca de esperança ainda queimava. A vontade de provar que ainda era capaz, de mostrar ao filho que não era um fracassado. A cada dia, o ódio pelos membros da diretoria aumentava, pois via neles o reflexo de todos que o haviam traído. A prepotência, a arrogância, o desprezo pelos outros. Hans sentia repulsa, e a sede de justiça crescia. A lembrança do sorriso de Thomas antes do afastamento era o combustível para seguir em frente. A cada ação comprada, a cada informação coletada, Hans se aproximava do momento da virada, o dia em que a Morgenstern GmbH pagaria por seus pecados. E ele, Hans Eberhard, ressurgiria das cinzas. A lembrança do sorriso de Thomas antes do afastamento era o combustível para seguir em frente. A cada ação comprada, a cada informação coletada, Hans se aproximava do momento da virada, o dia em que a Morgenstern GmbH pagaria por seus pecados, e ele, Hans Eberhard, ressurgiria das cinzas. Apesar das perdas que o marcaram, Hans jamais se entregou à estagnação. A amargura, embora presente, não consumiu sua sede por aprendizado. Cada livro lido, cada curso online concluído, era um tijolo na construção de sua vingança silenciosa. Ele sabia que, para vencer, precisava dominar o jogo do inimigo, e o jogo deles era o do poder, do dinheiro, das ações. Foi então que resgatou um antigo contato, Wilhelm, um consultor financeiro aposentado, amigo dos tempos em que Hans ainda tentava prosperar. Wilhelm, um homem de princípios e lealdade, aceitou ajudar, movido pela amizade e pela indignação com as injustiças sofridas por Hans. Eles pensam que você é um zero à esquerda, Hans. Deixe-me mostrar-lhes o que um zero pode fazer, disse Wilhelm com um brilho nos olhos. O plano era meticuloso. Wilhelm criou uma série de firmas anônimas, empresas de fachada com nomes genéricos e sedes em paraísos fiscais. Através dessas empresas, Hans começou a comprar pequenas parcelas de ações da Morgenstern GmbH. No início, as aquisições eram quase imperceptíveis, um gotejar constante que não chamava a atenção dos tubarões da diretoria. Hans acompanhava cada movimento da empresa, cada boato, cada sussurro nos corredores. As informações que ele coletava como zelador eram valiosas. Um mapa do tesouro escondido sob a superfície reluzente da Morgenstern GmbH. Sabia quem estava tramando contra quem, quais projetos estavam fadados ao fracasso, quais contratos eram superfaturados. A cada nova aquisição, o poder de Hans crescia silenciosamente. Wilhelm monitorava o mercado, aproveitando as flutuações para comprar mais ações a preços vantajosos. A discrição era fundamental. Ninguém, nem mesmo os funcionários mais próximos, podia suspeitar do que estava acontecendo. Hans continuava
continuava sendo o zelador insignificante, o homem invisível que esvaziava as lixeiras e limpava os banheiros. Os anos se passaram. O portfólio de ações de Hans crescia constantemente, impulsionado pelos lucros da Morgenstern GmbH e pela astúcia de Wilhelm. A cada balanço trimestral, Hans sentia o sangue ferver nas veias. Via os lucros da empresa enchendo os bolsos dos diretores que o humilhavam, enquanto ele continuava a limpar seus rastros de sujeira e arrogância. A compra de ações era feita com extremo cuidado para não levantar suspeitas. Pequenas quantidades, distribuídas em diferentes momentos e através de diferentes empresas. Wilhelm era um mestre na arte da camuflagem financeira. Ele sabia como ocultar as transações, como desviar a atenção dos órgãos reguladores, como garantir que o nome de Hans jamais fosse associado às aquisições. O tempo era seu aliado, a paciência, sua maior arma. Hans sabia que a vingança é um prato que se come frio, e ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para saboreá-la. A cada dia se sentia mais forte, mais confiante, mais próximo de seu objetivo. A imagem de Thomas, o filho afastado, era a sua motivação final. Ele precisava mostrar a Thomas que não era um fracassado, que era capaz de grandes feitos, que merecia o seu respeito e o seu amor. A compra das ações continuava. O segredo começava a crescer. A compra das ações continuava. O segredo começava a crescer. Ao longo dos anos seguintes, Hans manteve o ritmo constante de aquisições. Cada compra era uma pequena vitória, um passo a mais em direção ao seu objetivo final. Wilhelm, com sua expertise, orquestrava as transações com maestria, pulverizando as compras em diferentes mercados e horários, dificultando o rastreamento da origem dos fundos. Paciência, Hans. Paciência é a chave, repetia Wilhelm, sempre que Hans se mostrava ansioso. A discrição era fundamental. Hans sabia que um único deslize poderia colocar tudo a perder. Por isso, mantinha sua rotina de zelador, esvaziando lixeiras e limpando banheiros enquanto nos bastidores se tornava o dono da empresa. Ninguém desconfiava de nada. Para todos, ele era apenas o velho Hans, o homem invisível que passava despercebido pelos corredores da Morgenstern GmbH. Os desafios eram muitos. O mercado de ações era volátil e as flutuações constantes exigiam atenção redobrada. Wilhelm passava horas analisando gráficos e relatórios, buscando as melhores oportunidades para comprar as ações da empresa a preços vantajosos. A cada crise, a cada rumor de fusão ou aquisição, Hans sentia o coração disparar. Temia que seu plano fosse descoberto, que seus anos de esforço fossem em vão. Mas Wilhelm era um mestre na arte da especulação. Ele sabia como antecipar os movimentos do mercado, como identificar as tendências, como proteger os investimentos de Hans. Com sua ajuda, Hans conseguiu superar todos os obstáculos, acumulando cada vez mais ações da Morgenstern GmbH. O consultor financeiro desempenhava um papel crucial. Wilhelm era mais do que um simples consultor. Era um amigo, um confidente, um aliado. Ele entendia a motivação de Hans, compartilhava sua indignação com as injustiças sofridas. Wilhelm era a peça fundamental para que o plano de Hans desse certo. Sem ele, tudo seria impossível. Eles te subestimaram, Hans. Pensaram que você era fraco, insignificante, mas você mostrou a eles o poder da paciência, da perseverança, dizia Wilhelm com um sorriso de satisfação. A cada novo relatório, a cada nova aquisição, a participação de Hans na Morgenstern GmbH aumentava gradativamente. Hans se lembrava dos momentos de humilhação, das palavras de desprezo, dos olhares de indiferença. Cada lembrança era um incentivo a mais para seguir em frente, para não desistir. Ele sabia que a hora da vingança estava se aproximando. O dia em que ele mostraria a todos quem era Hans Eberhard, o zelador que se tornou o dono da Morgenstern GmbH. A vida de Hans se resumia a essa paciente acumulação. Acordava cedo, ia para a empresa, limpava os escritórios, esvaziava as lixeiras, ouvia as conversas dos funcionários, coletava informações. Depois, se encontrava com Wilhelm, analisava os relatórios, decidia as próximas compras. E assim, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. O tempo passava, mas a determinação de Hans permanecia inabalável. Ele sabia que a vingança é um prato que se come frio, e ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para saboreá-la. A imagem de Thomas, o filho afastado, era a sua motivação final. Ele precisava mostrar a Thomas que não era um fracassado, que era capaz de grandes feitos, que merecia o seu respeito
e o seu amor. A compra de ações continuava, silenciosa e implacável. O segredo crescia a cada dia, alimentado pela paciência e pela determinação de Hans. A hora da virada se aproximava. Hans Eberhard estava pronto. A compra das ações continuava, silenciosa e implacável. O segredo crescia a cada dia, alimentado pela paciência e pela determinação de Hans. A hora da virada se aproximava. Hans Eberhard estava pronto. Finalmente, o dia chegou. Wilhelm ligou, a voz vibrante de excitação. Hans, chegamos lá, 51%. Você é o dono, o majoritário da Morgenstern GmbH. Um silêncio preencheu a linha, Hans absorvendo a notícia. 20 anos. 20 anos de espera, de observação, de planejamento. Aquele momento, tão longamente sonhado, finalmente se concretizava. A tensão, que vinha crescendo gradualmente, agora se condensava em um nó no estômago de Hans. A revelação da sua verdadeira identidade, a tomada de controle da empresa, tudo se aproximava rapidamente. Ele se levantou da cama, o corpo dolorido pela rotina de trabalho, mas a mente afiada, focada no objetivo. Naquela manhã, Hans vestiu um terno pela primeira vez em 2 décadas. Um terno escuro, discreto, mas impecável. Wilhelm havia insistido. Você precisa parecer o dono, Hans. Impor respeito. Ao se olhar no espelho, Hans mal se reconheceu. Aquele não era o zelador curvado e silencioso que todos conheciam. Era um homem de poder, um homem com um propósito. A caminho da Morgenstern GmbH, Hans repassou mentalmente cada detalhe do plano. A ordem das demissões, a escolha da sucessora, a mensagem que queria transmitir aos funcionários. Tudo precisava ser perfeito. Aquele era o momento de transformar a empresa, de acabar com a cultura tóxica que ele testemunhara por tantos anos. Ao entrar no prédio, Hans sentiu os olhares surpresos dos funcionários. O zelador de terno, algo estava acontecendo. Ele caminhou em direção à sala do conselho, o coração batendo forte no peito. Ao chegar à porta, respirou fundo e entrou. Os membros da diretoria estavam reunidos, como de costume, discutindo os resultados trimestrais. A arrogância estampada em seus rostos, a certeza do poder. Mal sabiam que seus dias estavam contados. Hans se aproximou da mesa, o silêncio se instalando na sala. Ele depositou 4 envelopes sobre a mesa, cada um endereçado a um dos membros da diretoria. Senhores, disse Hans, a voz firme e controlada, estas são suas cartas de demissão, com efeito imediato. O choque era palpável. Murmúrios, olhares incrédulos, tentativas de interromper. Hans ergueu a mão, silenciando a todos. Durante 20 anos, observei vocês destruírem esta empresa. Desperdício, corrupção, desrespeito aos funcionários. Chegou a hora de mudar. Um dos diretores, o mais arrogante deles, levantou-se da cadeira, o rosto vermelho de fúria. Quem você pensa que é para nos dar ordens, seu? Hans o interrompeu. Eu sou Hans Eberhard, e a partir de hoje sou o dono majoritário da Morgenstern GmbH. Ele sorriu, um sorriso frio e determinado. Tenho 51% das ações. E vocês estão demitidos. O poder silencioso finalmente revelado. Tenho 51% das ações. E vocês estão demitidos. O poder silencioso finalmente revelado. Naquele dia comum, Hans Eberhard entrou no prédio da Morgenstern GmbH vestindo um terno pela primeira vez. A escuridão do tecido contrastava com a poeira que ele habitualmente varria dos cantos. A reação foi imediata. Funcionários paravam, cochichavam, apontavam discretamente. Gerentes, antes tão ocupados em suas planilhas, erguiam o olhar, a incredulidade marcando suas feições. Aquele homem, o zelador, o invisível, agora se destacava em meio àquele mar de ternos cinzentos e tailleur sem graça. O burburinho o acompanhava como uma sombra enquanto ele se dirigia à sala do conselho. Antigos colegas de trabalho, aqueles que ele vira serem humilhados e explorados, agora o olhavam com uma mistura de confusão e esperança. Ele não lhes dirigiu a palavra, mas sentia o peso de seus olhares, a expectativa em cada rosto. Aquele não era apenas o dia de Hans Eberhard, era o dia de todos eles. Ao passar pela recepção, a recepcionista, que sempre o ignorara, gaguejou um cumprimento. Hans apenas assentiu, sem parar. Seu olhar estava fixo na porta da sala do conselho, o destino final de sua jornada. A cada passo, a determinação se fortalecia, o nó no estômago se desfazia. Ele não era mais o homem humilde e submisso que eles conheciam. Era o dono,
o comandante, o arquiteto da mudança que estava por vir. Finalmente chegou à porta. Uma placa de latão polido anunciava: Sala do Conselho. Hans parou por um instante, respirou fundo e ajustou o nó da gravata. Aquele era o momento da verdade. Com um olhar determinado, ele girou a maçaneta e entrou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da porta se fechando atrás dele. O dia da revelação havia chegado. Hans entrou na sala do conselho. O silêncio era palpável, a tensão quase física. 4 pares de olhos fixos nele, demonstrando uma mistura de confusão e desprezo mal disfarçado. Eram eles, Herr Schmidt, o diretor financeiro, conhecido por seus cortes impiedosos e bônus exorbitantes. Frau Klein, a diretora de marketing, mestre na arte da manipulação e da autopromoção. Herr Weber, o diretor de operações, um burocrata inflexível, apegado a regulamentos ultrapassados. E Frau Bauer, a diretora de RH, que, ironicamente, era a mais cruel de todos. Sem dizer uma palavra, Hans caminhou até a mesa de carvalho maciço e depositou 4 envelopes lacrados. Cada um levava o nome de um dos diretores. O silêncio se adensou. Herr Schmidt, sempre o primeiro a reagir, arqueou uma sobrancelha. "E isso seria?" perguntou, a voz carregada de escárnio. Hans o ignorou, dirigindo-se a todos. "Cartas de demissão, com efeito imediato." A reação foi imediata e explosiva. Frau Klein foi a primeira a se manifestar. "Demissão? De quem? Você por acaso enlouqueceu, Eberhard?" "Eu sou o acionista majoritário da Morgenstern GmbH", respondeu Hans, a voz firme, sem qualquer traço da subserviência que eles conheciam. "Com 51% das ações. Vocês estão demitidos." Herr Weber soltou uma gargalhada estrondosa. "Isso é ridículo. Você, o zelador, dono da empresa? Impossível." Hans pegou um relatório financeiro que estava sobre a mesa e o abriu na página correta. Apontou para uma linha específica. "Aqui está. As ações foram compradas ao longo de anos, através de empresas anônimas. Meu amigo, Herr Fischer, cuidou de tudo." O silêncio retornou, desta vez carregado de choque e incredulidade. Frau Bauer, geralmente tão controlada, estava visivelmente pálida. Herr Schmidt, o mestre das finanças, parecia ter perdido a voz. Você nos enganou todos esses anos?" gaguejou Frau Klein. "Eu observei", corrigiu Hans. "Eu vi o desperdício, a corrupção, o desrespeito. Eu vi como vocês tratavam os funcionários, como ignoravam suas ideias, como destruíam o moral da empresa. Vocês cultivaram uma cultura de arrogância e ganância. Mas por quê? Por que esperar tanto tempo?" perguntou Herr Weber, a voz agora um sussurro. Hans respirou fundo. "Antigamente eu era como vocês, cheio de ambição, de planos grandiosos, mas a vida me ensinou uma lição dura. Perdi tudo, negócios, família, quase a mim mesmo. Mas aprendi a observar, a escutar, a entender o valor das pessoas que vocês desprezam." Ele fez uma pausa, olhando para cada um deles nos olhos. "Este não é um ato de vingança, é um ato de justiça, para aqueles que foram ignorados, para aqueles que foram humilhados, para aqueles que realmente fazem esta empresa funcionar." A surpresa era palpável. Eles, os intocáveis, os mestres do universo corporativo, estavam sendo confrontados por aquele que sempre consideraram insignificante. Aquele que limpava seus escritórios, esvaziava suas lixeiras, passava despercebido. A ironia era amarga. Hans continuou: "Eu já escolhi meu sucessor. Alguém que conhece esta empresa de dentro para fora. Alguém que tem a integridade e a visão para liderá-la com justiça e respeito. Alguém que vocês nunca notaram. Frau Müller, do departamento de contabilidade. Eu já escolhi meu sucessor. Alguém que conhece esta empresa de dentro para fora. Alguém que tem a integridade e a visão para liderá-la com justiça e respeito. Alguém que vocês nunca notaram. Frau Müller, do departamento de contabilidade." A sala permanecia em silêncio, o choque ainda pairando no ar como uma névoa densa. Hans, imperturbável, continuou: "A partir de hoje, a Morgenstern GmbH será diferente. Não haverá mais espaço para a arrogância, a ganância e o desrespeito. Frau Müller, por favor, junte-se a mim." Frau Müller, uma mulher discreta de meia-idade com óculos de aro fino e um semblante gentil, hesitou por um momento antes de se levantar de seu lugar na última fila. Ela parecia genuinamente surpresa com a indicação. Com passos hesitantes, aproximou-se da mesa do conselho. "Frau Müller", disse Hans com um sorriso caloroso, "você testemunhou em primeira mão as injustiças que ocorreram nesta empresa. Você sempre demonstrou integridade, ética e uma profunda preocupação com o bem-estar de seus colegas.
Hans, confio em você para liderar a Morgenstern GmbH em uma nova direção. Na manhã seguinte, a notícia da reviravolta se espalhou como um incêndio por toda a empresa. Os funcionários, inicialmente céticos, logo se reuniram em torno de Frau Müller, ansiosos para saber mais sobre os planos de Hans. A atmosfera era de expectativa e esperança. Hans começou a implementar mudanças radicais na cultura organizacional. Promoveu funcionários que haviam sido esquecidos e negligenciados por anos, reconhecendo seu trabalho árduo e dedicação. Herr Schmidt, o antigo diretor financeiro conhecido por seus cortes impiedosos, foi substituído por um jovem analista que sempre defendeu investimentos em treinamento e desenvolvimento de pessoal. Frau Klein, a mestre da autopromoção, foi substituída por uma gerente de marketing que valorizava a colaboração e a autenticidade. Hans fez questão de se encontrar com cada funcionário, ouvindo suas preocupações e ideias. Transformou a sala de descanso em um espaço acolhedor e convidativo, onde os funcionários podiam relaxar e socializar. Investiu em programas de bem-estar e desenvolvimento profissional, mostrando que se importava com o crescimento e o bem-estar de sua equipe. Uma das primeiras medidas de Frau Müller foi instituir um programa de ética e inclusão abrangente. Todos os funcionários, desde os cargos mais baixos até os mais altos, foram obrigados a participar de treinamentos sobre diversidade, respeito e comunicação eficaz. A empresa passou a valorizar a transparência e a responsabilidade, incentivando os funcionários a denunciar qualquer comportamento antiético ou discriminatório. A reação dos funcionários foi extremamente positiva. Pela primeira vez em anos, eles se sentiram valorizados, respeitados e ouvidos. A moral da empresa disparou e a produtividade aumentou significativamente. A Morgenstern GmbH se tornou um lugar onde as pessoas realmente queriam trabalhar. Hans, agora livre das obrigações administrativas, dedicava seu tempo a projetos que realmente o apaixonavam. Criou um jardim comunitário nos terrenos da empresa, onde os funcionários podiam cultivar seus próprios vegetais e flores. Começou a ajudar crianças carentes com matemática, compartilhando o conhecimento que havia adquirido ao longo dos anos. Um dia, enquanto Hans ensinava frações a um grupo de crianças no jardim, seu filho se aproximou. Eles não se viam há anos, o relacionamento tenso por desentendimentos do passado. Hans o encarou surpreso e apreensivo. "Pai", disse o filho, a voz embargada, eu vi as notícias, sobre a empresa, sobre tudo o que você fez." Hans esperou, o coração batendo forte no peito. Eu estava errado", continuou o filho. "Eu não entendi. Eu tenho muito orgulho de você." Hans sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele abraçou o filho com força, o aperto transmitindo todo o amor e o perdão que guardava no coração. A Morgenstern GmbH havia se transformado, e Hans também. Ele havia encontrado a redenção e a felicidade, não no poder e na riqueza, mas na justiça, na compaixão e no amor. Hans sorriu, as lágrimas ainda molhando seu rosto. Aquele era o momento que ele mais desejava, a reconciliação com o filho. Mas a transformação na Morgenstern GmbH ainda não estava completa. No dia seguinte, Hans reuniu Frau Müller. "Chegou a hora de eu partir", disse ele. "A empresa está em boas mãos. Você é a líder que eles precisam." Frau Müller ficou surpresa. "Mas Herr Eberhard, o senhor é o dono. O senhor fez tudo isso. Meu legado não é o poder, Frau Müller, mas a mudança que provocamos juntos. A Morgenstern GmbH não precisa de um dono. Precisa de uma líder justa. E essa líder é você." Sem alarde, Hans transferiu suas ações para Frau Müller, garantindo que ela tivesse total controle da empresa. Em seguida, deixou o prédio da Morgenstern GmbH pela última vez, vestindo suas roupas de zelador discretamente, sem se despedir de ninguém. Não buscava aplausos, nem reconhecimento. Sua recompensa estava na transformação que havia testemunhado, na cultura de respeito e colaboração que havia florescido. Hans nunca mais voltou à empresa. A Morgenstern GmbH prosperou sob a liderança de Frau Müller, tornando-se um exemplo de sucesso e responsabilidade social. Os funcionários se sentiam valorizados e motivados, e a empresa atraía talentos de todo o país. Hans, por sua vez, encontrou satisfação em atividades mais simples. Passava as tardes ajudando crianças com dificuldades em matemática, ensinando-lhes os princípios da lógica e do raciocínio. Cuidava do jardim comunitário, plantando flores e legumes com a ajuda dos vizinhos. Aquele era o seu novo escritório, o seu novo conselho diretor.
a sua nova Morgenstern GmbH. A lição que Hans Eberhard deixou para o mundo é que o respeito e a humildade valem mais do que o status e a riqueza, que até mesmo aquele que limpa o chão pode um dia ser o dono do prédio, mas que a verdadeira grandeza reside em usar esse poder para o bem comum. Ele provou que a vingança pode ser doce, mas a redenção é muito mais gratificante. Sua história se tornou uma lenda sussurrada nos corredores da Morgenstern GmbH, uma inspiração para todos aqueles que se sentiam invisíveis e desvalorizados. O legado do zelador Hans Eberhard perduraria para sempre.